Antes da pandemia, agora eu não vi ainda, mas antes da pandemia aconteciam muito aqueles feirões, né, de final de semana, um banco lá reunia várias Sim, sim. revendas, e aí tu tinha ali um feirão de sexta, sábado e domingo. Hoje em dia acontecem esses feirões, Bacana. o cliente ele fecha na hora do feirão, não? Como é que tá esse negócio Sim, aí? sim. A parte dos feirões, até te passar uma visão bem bacana aqui, ela reduziu bastante. Hoje até Uhum. a gente tem um termo aí que o pessoal usa que são os feirões online. Que o pessoal faz e Hum, direciona para um ponto específico. sim. Os feirões, eles ainda acontecem, porque obviamente tem interesse das financeiras. Em especial uma financeira que, normalmente um BV, um Banco Safra, os outros bancos ali, eles promovem, chamam as lojas de carro e ainda fazem isso no evento, só que o investimento que esses caras antes faziam de 90% do orçamento ser rádio e televisão, hoje a gente já tem uma terceira mídia aí, que é a mídia social, Uhum. que é a parte dos anúncios também, que a gente sabe que está mais diversificado. Hoje, se a gente for falar assim, o lojista, o dono de uma mecânica me perguntar, pô, Schumacher, eu preciso de uma ferramenta que vai conseguir fazer com que eu venha causar o maior impacto possível com a menor quantidade de recursos. Uhum. De primeira, a resposta seria as ferramentas que a gente tem dentro da internet, em especial as mídias de performance, que a gente falaria de Google Ads e Facebook Ads, que são as mais validadas. Uhum. E seria esse o feedback, o posicionamento. Legal. Essa mídia de performance que tu fala, porque o pessoal acha que a mídia digital é simplesmente tu postar numa Aham. rede social, né? Hoje, me corrija se eu estiver errado, mas as redes sociais mais utilizadas hoje é o quê? É o Instagram e o Facebook, né? Exatamente, essas duas. Então a galera acha que é só postaria e a mágica vai acontecer. Não é assim que funciona, né? O Exatamente. que seriam essas mídias de performance para nossa audiência entender? As mídias de performance, pessoal, é tudo aquilo que envolve o investimento nos anúncios patrocinados. Por exemplo, Facebook Ads, que a gente tem a empresa ali que encabeça, que é o Grupo Meta, que a gente consegue direcionar anúncios tanto para Facebook Ads, para o Facebook e para o Instagram, que são os famosos anúncios patrocinados, e também Google Ads. Essas são as duas maiores mídias de performance que a gente tem com relevância, entende? Que a Uhum, gente consegue gerar um bom impacto. uhum, Tem outras também como o TikTok Ads, mais para uma geração Z, vai funcionar bem para e-commerce, para moda feminina já não é tão relevante. Claro que a gente tem que estar analisando para ver qual que é o comportamento de mercado, uhum, quais são as tendências. E quando a gente fala do segmento automotivo, a gente fala de uma indústria que vai ter um caminhão de mudança aí nos próximos 10 anos. uhum. Eletrificação da frota, depois a gente pode pontuar sobre isso também, tem bastante coisa que a gente vai abordar aqui. Sim. E essa questão do quando o cliente ele pega uma agência que nem a de vocês, tá? Aham, Ah, eu já ouvi falar muitas oficinas, distribuidores. sim, Ah, Fortes, eu já investi em tráfego pago, é o famoso tráfego pago, e não deu retorno. Qual que é o trabalho da agência? bacana. Para as pessoas entenderem, porque o marketing ele é muito amplo, Amplo, né? exatamente. E eu acho que, eu acho não, eu penso que a gente que trabalha com promoções, a gente tem essa cultura de investir em tráfego pago. Sim. Eu tenho um pensamento, primeiro eu vou ouvir a tua ideia, depois eu Claro, claro, quero claro, fica à vontade externar a aí. minha ideia. Beleza. Qual que é o papel da agência nesse contexto todo? Assim, quando a gente fala de um empreendedor, de um dono de uma oficina mecânica, de um dono de uma loja de carro, a gente fala de um empresário. De um cara que no dia dele ele vai ter várias funções. É o cara que tem que apagar incêndio, é o cara que tem que estar tendo que motivar time comercial. E a gente sabe quando a gente fala desse aspecto do marketing assim, considerando as funções que ele tem dentro da própria empresa, ele não consegue dar conta de tudo. Esse ponto que a gente menciona aí do aspecto da agência, né, é basicamente direcionar e dar as coordenadas para o dono da oficina mecânica e para o dono da loja de carro. Porque, por exemplo, como ele está dentro da operação, ele não tem um controle total das coisas que estão acontecendo dentro do marketing e tal. Ele não vai conseguir ficar 100% do tempo dele dentro disso. Uhum, Então, o que a gente faz? A gente identifica padrões. Por exemplo, eu sei qual que é o tipo de campanha que vai funcionar, eu sei qual que é o tipo de vídeo que funciona, eu sei qual que é o tipo de palavra-chave que a gente ajustar e calibrar dentro das campanhas ali de um Google Ads, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma assertividade. E quando a gente fala do marketing digital, como tu mesmo mencionou, Fortes, é um mercado muito amplo. Então eu tenho, por exemplo, os gestores de tráfego, eu tenho outras agências que às vezes abrem um leque para atender tanto a padaria que está na esquina,
como a loja de carro, como um e-commerce de moda feminina. Então, assim, a identificação de padrões que esse cara vai ter que ter é muito superior a um cara que tem um único foco. Por exemplo, eu sei qual que é eu sei que uma campanha, por exemplo, na Mecânica Manuela, as campanhas que chamavam bastante pessoas para saírem da internet, da mídia digital, até a revenda, eram campanhas como, por exemplo, líquido de arrefecimento. Palavras-chave que eu não externasse um produto específico, mas que eu focasse para um fundo de funil para colocar a palavra bem ranqueada no topo do Google como oficina mecânica em nome da cidade. Legal. Entende? Então isso são coisas que a gente percebe que o cara tá pesquisando nesse momento, enquanto a gente... Isso aí é o... Desculpa te interromper, Claro, Schumacher, mas isso aí é os padrões, né? Vocês identificam esses padrões para ter uma melhor assertividade lá na ponta, né? Exatamente.